Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Estamos aqui, aula de quinta-feira, né? Uma aula referente ao sistema de gerenciamento eletrônico do Ford Focus, onde veremos justamente a informação sobre os atuadores desse sistema, ou seja, informações importantes, informações para que a ECU recebe os sinais e comanda os atuadores, uma forma bem eficiente de controlar. Então, aqui veremos na aula de hoje, aula de quinta-feira, chegando já próximo ao final de semana de descanso para todos. Hoje, aula de número 72. Pessoal lá de Estiva, Minas Gerais, mandando um abraço. De Santa Catarina, Alessandro Tomás. Francisco Neves Neto, também linkado. Angelino Flores, Antônio Cesaída, pessoal da KDS Automotiva. Diego Zanini, um abraço, Diegão, nos acompanhando aqui, né? Sei que agora o Diego está no centro-oeste do Brasil, também acompanhando a aula. Edu Pereira, Francisco Severiano Alves, né? Pessoal da Mecânica Chiquinho, um grande abraço. Também Genese Stagler, Giba Brás, de Várzea Grande Paulista, Leandro Cruz, Ludovico Martino, Luiz Francisco Pereira, Wilton Carr, aqui de São Paulo, capital, Rodrigo Diegues, né? E também o pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais. Então vamos lá iniciar mais uma aula técnica aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico, aula de quinta-feira, aula de número 72. Na tela de vocês, já o tema desta nossa aula, gerenciamento eletrônico do Ford Focus 1.6, 16 válvulas, né? Sempre lembrando, motor Sigma 1.6, 16 e Flex. Hoje, o nosso oitavo encontro, atuador, parte 1. Então, a partir desta aula, começamos o quê? Todos os comandados pela ECU, ou seja, componentes que não dão retorno para o módulo. Ao contrário, recebem ordem, recebem sinal elétrico da ECU para que esta ECU, esta unidade de controle eletrônico do motor, né, faça a coisa acontecer. Faça o combustível ser injetado, a ignição, o canister, partida frio, eletroventilador, corpo eletrônico de borboleta, entre outros atuadores. Ou seja, se faz necessária, né, a informação, ou seja, os sinais de entrada, a ECU processa essas informações rapidamente, por isso que é chamada de processador. Ela processa as informações rapidamente, ela calcula os valores ideais de acordo com os sinais de entrada e comanda os atuadores, comanda esses componentes que recebem a ordem da ECU, recebem o sinal de comando do módulo de gerenciamento eletrônico desse motor. Então, sempre importante entender que se um sinal entra, né, uma informação incorreta, teremos um comando do atuador incorreto também. Então é assim, entrou informação errada, mentirosa, sai errada também, sai mentirosa também. Então, sinais incorretos vão gerar também comandos dos atuadores incorretos. Não tem como fugir disso, tá? É bem óbvio nesse sentido de gerenciamento do sistema. A ECU não consegue interpretar se o sinal está verdadeiro ou se está falso. Consegue interpretar se está em curto-circuito ou circuito aberto. Agora, uma informação mentirosa não tem como saber. Por exemplo, recebe o sinal do pedal do acelerador indicando que está com meio curso, meio pedal. A informação vem lá do sensor. Mas, na verdade, não está com meio pedal, está em marcha lenta. Não tem ninguém pisando no acelerador. Era para o motor estar em marcha lenta. Mas se o módulo recebe o sinal de meio pedal pisado, vai comandar a borboleta como meio pedal pisado. Captaram isso? Tá? Se a informação do pedal vem errado,
Não importa. A ECU vai comandar errado o atuador corpo eletrônico. Então, de repente, chega um carro na oficina mais acelerado do que o normal, fica acelerado o tempo todo. Você vai lá trocar o corpo de borboleta? Não, não vai mexer no atuador. Primeiro vamos analisar. Por quê? Se o módulo está comandando o atuador para ficar a metade aberto, pode ser que o sinal do sensor de pedal do acelerador esteja mandando informação de pedal acionado. Tem que analisar muito bem isso para não ir numa onda errada de troca de peças, tá? Então, antes de trocar um atuador, vê se o sensor está correto, vê se os sinais estão entrando na ECU de forma correta, para que ela possa processar tais informações e comandar os atuadores de forma bem correta, ok? Aula passada, abordei aqui para vocês os interruptores, temperatura do motor e lambdas do Ford Focus. Lembram? Os dois sensores de oxigênio, um antes e outro depois do catalisador, sensor de temperatura do motor, interruptores do óleo, direção hidráulica e o inercial de combustível, né? Então, alguns interruptores que estão nesse circuito de gerenciamento do motor, ok? Sempre atentos aos interruptores também. A aula de hoje, nesse sistema ME 17.8.5, eletroinjetores e eletroventilador. Ô, tema de aula bom, né? Sempre é bom falar de eletroinjetor, né? Um atuador aí que é o responsável por toda a pulverização do combustível, né? Claro, tem que ter pressão do sistema, filtragem, mas é a ponta do circuito de combustível, os eletroinjetores, e também falar sobre o eletroventilador. Iniciamos as aulas sobre os comandados pela ECU, abordando os 4 eletroinjetores, né? Ou seja, 4 atuadores comandados eletronicamente pela ECU. E ainda o controle de temperatura do motor, do radiador, na verdade, né? O eletroventilador. Porque o eletroventilador, pessoal, ele controla a temperatura de quem? É do motor? Do radiador. Ele tira calor de quem? Do radiador. E aí entra ar mais frio ali, né? Acaba tirando o calor do radiador pelas aletas e entra água mais fria, né? O líquido de arrefecimento mais frio para o motor. Essa é a função do eletroventilador. Então vamos ao Ford Focus 1.6. Telinha de vocês, ele, o veículo deste Ford Focus motor Sigma, e aqui a nossa diagramação inicial. Todos os sensores, nem vou repetir, né? Nós já abordamos. A ECU no centro, ME 17.8.5 e os atuadores do lado direito. Ar-condicionado, eletroinjetores, é a aula de hoje, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, também é a aula de hoje, bomba elétrica, já abordamos, e o sistema de partida a frio. Vamos já diretamente à tela de detalhes. A forma de controle que a ECU faz sobre os seus comandados é geralmente por comandos negativos. Assim, temos um controle muito preciso sobre os injetores, calculados em milissegundos, em ms. Assim, é fechado o circuito. Então, é mais seguro, é mais prático a ECU comandar os atuadores mandando negativo. O positivo vem via relé ou via fusível, tá? Mas é mais fácil e mais seguro a ECU trabalhar com mandando aterramento, muito melhor, ok? Até mais seguro também. Então, o cálculo em cima da abertura dos eletroinjetores é justamente enviando o comando negativo, porém é impulso. E os pulsos calculados em milissegundos, ou seja, um cálculo de uma precisão muito, mas muito grande mesmo. Ou seja, poxa vida, a precisão, a alteração que podemos ter ali, ó, é
absurda, é muito grande. E aí se consegue um controle melhor da mistura ar e combustível. Porque se eu controlo bem a quantidade de combustível, vou ter uma mistura mais próxima do ideal, com toda certeza. Localização, então na telinha de vocês, é um motor, né, 4 cilindros transversal, ok? Coletores em fluxo cruzado, admissão está na dianteira do veículo, escape está mais para a traseira, né, perto do painel anti-chama, ok? Onde estão os injetores? Fácil localização, né? Ó. Olhem a setinha vermelha. Fácil, fácil, fácil localizar esses eletroinjetores. Então vamos lá. Como esse sistema de injeção é do tipo indireta, temos os eletroinjetores montados e fixos no coletor de admissão de material plástico. Assim, a injeção do combustível fica bem próximo às válvulas de admissão. Então, fica bem fácil de encontrar, né, as válvulas. Por quê? Você tem ali, ó, em cima do coletor. Que mais? Temos o que mais? Esses injetores estão fixos diretamente no coletor. Para remover os injetores, para proceder à limpeza por ultrassom e os testes, 15 minutinhos, estou com os 4 injetores fora. 15 minutinhos, pessoal. Bem simples mesmo, tá? Fácil acesso, tá? E já vamos entrar na polêmica, né? Que a Ford diz que esses bicos não devem ser limpos. Isso é palavra do fabricante, né? Já chegamos nessa polêmica da limpeza dos bicos injetores, tá? Mas a localização realmente favorece muito a manutenção, ok? O atuador na telinha de vocês, então aqui o eletroinjetor, praticamente todo em material plástico, né? Pelo menos envelopado por plástico, né? Internamente aço inox, afinal de contas é um carro flex, né? Então podemos ter álcool e ou gasolina, né? Então tem que ter uma proteção muito efetiva, muito boa também na parte interna, né? Principalmente na questão de corrosão do álcool combustível. Então aqui o atuador, o eletroinjetor, como falei para vocês, fácil localização. Sempre atentos aos anéis O-rings, né? Os 2 anéis de borracha que vocês estão enxergando aí nas extremidades do injetor. Sempre que remover o injetor, troque os anéis O-rings. Esses anéis são baratos, não são difíceis de serem encontrados, é bem fácil, inclusive, né? E eles fazem a vedação. O superior do injetor em relação ao tubo distribuidor veda combustível. O inferior não veda combustível, veda o injetor em relação ao coletor de admissão, ou seja, falsa entrada de ar. Ele veda contra esse tipo de problema. Por isso que na hora que remove, tem que se realmente fazer a substituição dos anéis O-rings, ok? Falar então sobre este atuador. Bom, não é um, né? Temos 4. São os atuadores comandados pela ECU, sendo os responsáveis por dosar a quantidade de combustível a ser pulverizado dentro da câmara de combustão, comandado sempre pela ECU, individualmente. O comando é individual, pessoal. Então é assim, a ECU comanda o pulso negativo, injetor por injetor. E identificando isso, faz o quê? Faz um controle tão preciso, mas tão preciso, que temos o mapeamento com uma mistura combustível e ar numa proporção próximo da ideal. E o que vale uma proporção da mistura próximo do ideal? Após a queima, não vai sobrar combustível e não vai sobrar oxigênio. Ou seja, você acaba injetando combustível para aquela quantidade exata de oxigênio, vai misturar o oxigênio com, né, o combustível e teremos uma queima próxima do ideal, próxima da perfeição. Se está próximo da perfeição, não sobra, né, resíduos, não sobra oxigênio, não sobra excesso de combustível. Aquele negócio de mistura rica
mistura pobre. Não, ele consegue equilibrar esses dois combustíveis, né? O ar e o comburente ar, combustível, álcool e ou gasolina. Tá? Como que é feita a alimentação, então, desses injetores? Como que é feita a alimentação? A alimentação é feita de forma que temos o positivo, né? O positivo vem via relé e o comando negativo é individual. Assim temos o quê? Um positivo único para os 4 injetores. Só um positivo alimenta todos. Já o pulso negativo, ele é individual. Cilindro por cilindro. Injetor por injetor. Para que cada cilindro tenha a sua melhor combustão. Essa é a ideia. Então vamos aqui às alimentações desses injetores. Ó, alimentação são 2 fios por injetor. O positivo é o mesmo para todos, via relé. E o comando negativo é injetores 1, 2, 3 e 4. E o pino da ICU. Então, injetor 1, pino B112. Injetor 2, B113. Injetor 3, B104. Injetor 4, B105. Ou seja, temos aí os 4 comandos individualizados. Então, nos injetores, pessoal, vocês vão ver o quê? Que os 2 fios que chegam ali para cada um dos 4 injetores, o positivo tem a mesma cor, porque é o mesmo fio. Então, 4 pinos serão iguais, o positivo de cada injetor. Agora, o negativo, né? O pino 2 de cada eletroinjetor, aí é diferente. Porque um vai para o B112, o outro B113, B104, B105. Ou seja, eles se separam, são individuais. Afinal de contas, é uma injeção moderna, onde nós temos o quê? Um controle multiponto sequencial da injeção de combustível. Legal? Aqui, os 4 eletroinjetores, né? Para falar sobre a função deles. O que os injetores fazem lá no motor do carro, pessoal? Qual é a função deles? Será que é dosar? Será que é pulverizar? Será que é transformar, né, o combustível do estado líquido para o estado gasoso? Né? Será? Vamos lá. Vamos à função do eletroinjetor. Então, função, vamos lá. Através da alta pressão do sistema de combustível, ao ser elevada a agulha, o combustível sairá em alta velocidade, transformando o combustível líquido, estado líquido, em estado gasoso. Então, a pulverização já é o combustível no estado gasoso. E aí, tem o que entrando no motor do carro? Ar. O ar não é um gás? O oxigênio não é estado gasoso? O oxigênio pulverizado do combustível, teremos a mistura fácil de 2 gases. Combustível pulverizado e o oxigênio entrando no motor. Ok? E aí a mistura vai ficar o quê? Mais correta, mais homogênea. Vocês já viram carros na oficina que não pega? Afoga a vela, encharca a vela. Aí que o motor não pega mesmo? Claro que vocês já viram, né? Com certeza, ainda mais carros mais antigos, né? Que afogava carburador. Pensem bem. Por que que o motor não pega se tem combustível lá dentro? Porque molhou as velas. É. Por que que molhou as velas? Porque o combustível entrou lá dentro no estado líquido e não em estado gasoso. Compreenderam isso? Quando fala assim, o motor não pega porque molhou a vela. Por quê? Está entrando tanto combustível que ele não está entrando no estado gasoso para misturar com o oxigênio. Ele está entrando no estado líquido. E aí, gasolina líquida ou álcool líquido mais oxigênio gasoso, a mistura é dificultada. Não consegue uma mistura legal. Não dá, nem dá, né? Por isso que a função do injetor é essa pulverização. Para que o combustível saia
por aquele minúsculo orifício, né? São 2 orifícios que temos na ponta, né? Minúsculos orifícios. Quando levanta a agulha do injetor, o combustível com a pressão que está empurrando saia com uma velocidade tão grande por um orifício tão pequeno que vai pulverizar. Pulveriza o combustível, transforma ele em estado gasoso. E aí mistura com o oxigênio que está entrando, estado gasoso. A mistura fica mais próxima do ideal. Há a mistura, ocorre a mistura. Por isso que a pressão do combustível é fundamental. E podem ver, carros flex trabalham com pressões altas, né? Podem observar isso, tá? Então, quando o módulo comanda o negativo do bico, o positivo já está lá, ele vai energizar a bobina interna. A bobina interna vai ser atracada, levanta, né, a bobina interna, levanta a agulha. Quando levanta a agulha, embaixo da agulha, na ponta dela, onde é a vedação entre agulha e sede da agulha, passa o combustível. E aí sai naqueles orifícios embaixo. Ou seja, é um espaço reduzido, é um controle em milissegundos e ocorre a transformação do combustível do estado líquido para o estado gasoso. Até o combustível ali, ó, antes da agulha, pessoal, do bico injetor, é líquido. O combustível até a agulha ali, antes da agulha, está no estado líquido. Quando levanta a agulha e ele é empurrado com tamanha velocidade pelos orifícios, sai o quê? Pulverização. Diferente. Compreender essa questão? Então, a limpeza de bicos restabelece essa pulverização, restabelece esse ângulo, limpa a ponta do bico e se consegue, né, uma adequação ainda melhor do funcionamento do motor. Com toda certeza. Ok? Telinha de vocês, claro, né? Sempre devemos falar do scanner, porque a unidade de controle eletrônico do motor comanda através do TI, tempo de injeção, os eletroinjetores. E esse tempo ele é individualizado. Injetor por injetor, cilindro por cilindro. Na partida inicial, ele é igual. Porque ainda não deu tempo de identificar direito quem é quem, vamos ver como estão as coisas. Então, no início de funcionamento, o TI é o mesmo para os 4 injetores. Aí é assim que você consegue receber informação, adequar o mapeamento, cruzar a rotação com fase, ele começa a ser sequencial. Ele inicia simultâneo, injeta todo mundo junto. Depois, já na sequência, vai para sequencial, ok? Falar de valores para vocês. A bobina interna dos eletroinjetores podem ser medidas. Valor, 12 ohms. O tempo de injeção será padrão no início do funcionamento do motor e assim que se o adequa à mistura, teremos valores diferentes. Então é assim, dá para medir a bobina do injetor? Posso medir a resistência. 12 ohms cada um dos 4 eletroinjetores. O que eu medi? Só a bobina interna. Não está dizendo se o bico está travado ou não. Se ele está com falta de sanqueidade ou agulha com má vedação. Está dizendo o quê? Que a bobina interna não está queimada. Somente isso. Então esse teste de resistência não é muito conclusivo. Tá? E temos o quê? O TI, o tempo de injeção, também dá para medir no carro. Posso medir em Dutter Cycle, né? Em ciclo, né? No Dutter Cycle. Posso medir também, tá? Em TI, em milissegundos. Então, o comando, né, em cima disso é bem restrito, ok? Também é possível fazer essa verificação através do TI, o tempo de injeção, que não fica parado. O legal de medir TI é isso. Ele não fica, pumba, parado. Sempre ele está alternando. Porque temos uma sonda lambda e sempre está o quê? Alternando. Rica, pobre, rica, o tempo todo. Ok? Então, é uma forma de ter um controle maior e melhor em relação ao controle dos eletroinjetores. Belezinha?
Na telinha de vocês, o painel de instrumentos, né? O painel deste Ford Focus e, como sempre, mais uma dica importante. A limpeza dos eletroinjetores não é recomendada pelo fabricante do veículo, mas, na prática, temos uma realidade bem diferente, sendo necessária, né, esse tipo de manutenção. Então, assim, a Ford não recomenda, pessoal, a limpeza de bico. Realmente, a Ford não recomenda. Mas espera aí, bico não suja? Claro que suja. Quantos carros chegaram na oficina fraquinho, engasgando, só limpou o bico, zerou o carro? Quantos? Vários, não foram? Então como que se diz que não limpa bico? Claro que limpa bico. E as máquinas de limpeza e teste de bico? São para quê? Enfeite? São para limpar os eletroinjetores. Normalmente se limpa bico injetor. Vem dizer que não suja? Que suja. Isso é verdade, tá? Então, a dica é que a limpeza não é recomendada pelo fabricante, mas, na prática, é uma realidade bem diferente, bem necessária. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com mais detalhes aqui no seu UMEC. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclay Revestimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Olá pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valclay Revestimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla, que nós chamamos, né? Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem dois pontos de abertura, tá pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, né? A temperatura primária, que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê? Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, né, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem, a utilização, pode obstruir essa passagenzinha, né, menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição, tá ok? Então assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato, quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, né, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esquecer também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valclay Revestimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.